Olá, tudo bem? Voltamos aqui com o assunto militarismo na América Latina, que é um assunto que essa é a parte 2, né? É um assunto que infelizmente nós temos que abordar, né? Porque nós temos que evitar, né, esse novo militarismo que está acontecendo aí no Brasil, né, principalmente. Então, continuando aí que nós falamos no programa anterior, né? O Alain Rouquet, ele falou muito dessa profissionalização do exército e nessa noção de que as pessoas, né, das Forças Armadas, principalmente do exército, tinham uma ideia, né, de serem superiores, né, moralmente, eticamente e tal, né, que é uma ideia de honestidade, né. Então os países, como os países tinham vários problemas sociais, então uma das questões para resolver seria, né, você ter um governo onde não houvesse roubalheira, né? Então os militares serem honestos, né? É a mesma coisa, né, gente? Você pensar, o Papa, por exemplo, está lá no Canadá pedindo, né, perdão para os povos indígenas do Canadá, porque os padres lá matavam todos os indígenas canadenses, né? Entendeu? Então, como se, pelo fato de ser padre, ser pastor, né, ser de alguma religião, você não é um pecador. Então, não quer dizer que você ser um militar significa que você é uma pessoa honesta, né? Por si só. É claro que você pode ser, assim como você tem militar honesto, você tem militar desonesto. Assim como você tem padre que é um bom padre, você tem padre horrível, né? Você vê aí o próprio Papa teve que tomar atitudes muito sérias, né, em relação à pedofilia, né, de clérigos, né, e tal. Você tem vários problemas aí com pastores, né, e tal. Então, não quer dizer que a pessoa sendo numa instituição, por si só, ela vai ser honesta, boazinha e tudo mais, né? Então, só que nós temos essa imagem, infelizmente, né? Então, é uma imagem prévia e que não é pessoal, né? Porque você pode ter um militar que seja bom, como você pode ter um militar que seja ruim, né? Eu sou professor, você tem professor que é uma pessoa, né, do bem, e tem professor que é uma pessoa do mal, né? Então, quer dizer, em todas as profissões, tá? Então, não podemos ter essa noção, né? É militar e tal. Mas infelizmente existe essa ideia, né? Então, o que acontece? Eles formam essa imagem, mas com isso eles trazem também o que? Pensamentos altamente conservadores, né? Que não pode ter mudança na sociedade, não pode ter mudança, por exemplo, nas questões de família, né? Que não pode ter, por exemplo, mudança nas questões econômicas, né, sociais e tudo mais. Então os militares, né, Alain Rouquet fala isso, que eles já trazem uma ideia, né, de autoritarismo, né? Por quê? Porque os militares normalmente pensam na ordem, né? E às vezes a democracia ela é extremamente complexa, né? Por quê? Porque, como dizia o Churchill, né, a democracia é o pior governo, né, assim como ela é o melhor, né? Por que ela é o melhor governo? Porque ela tem a possibilidade da liberdade, ela tem a possibilidade da escolha do governo, né, do aprofundamento da democracia, da igualdade, né, e tudo mais, né, distribuição de renda. Mas ela é também pior, né? Por que ela é pior? Porque isso muitas vezes gera seríssimos problemas, né? Porque aí nós temos greve. Aí nós temos, por exemplo, uma pessoa que mora numa cidade grande, o ônibus entrou em greve, o metrô entrou em greve e tal, e causa seríssimos problemas e tal. Então o que acaba acontecendo? Às vezes a pessoa pensa na ordem, ordem, precisa pôr ordem, porque isso aqui tá uma bagunça e tal. Então às vezes a democracia é confundida com bagunça. E os militares sempre trouxeram a ideia da ordem, né, da disciplina e tal. E talvez muita gente pense que ordem e disciplina seja o que precisa na sociedade, né? É lógico que nós precisamos ter ordem, evidentemente, né? Mas não é uma ordem imposta, né, de cima para baixo, né? É uma ordem que nós temos que combinar como é que vai ser, né? E muitas vezes nós temos que resolver essas questões com luta, né? Luta social, luta política, né? Como é que nós vamos acabar, por exemplo, com a homofobia? Como é que nós vamos acabar com o machismo? Como é que nós vamos acabar, né, com a concentração de renda, com a concentração de terra e tal? Então nós temos que ter luta, né? E muitas vezes essa luta é confundida com bagunça, né? Então os militares trazem uma ideia extremamente conservadora.
E os Estados Unidos, então, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, num contexto de Guerra Fria, né, de anticomunismo e tal, né, então vai aparecer aí agora a Escola das Américas, no nome atual dela, né, Escola das Américas, né, e também vai aparecer depois uma foto da Escola das Américas lá no Panamá, né, e também teve uma outra no Fort Griffith, lá também no Panamá, quando era área, né, de influência americana, né? Então eles se aproveitaram muito desse anticomunismo das Forças Armadas latino-americanas, né? Por quê? Porque eles perceberam que isso era fundamental para conter a expansão do comunismo depois da Segunda Guerra Mundial, né? Que todo mundo já sabe, teve a Guerra Fria, né? Os países liderados pela União Soviética, né? Que seriam socialistas ou comunistas, né? E os países liderados pelos Estados Unidos seriam os países, né, capitalistas e tal, de democracias liberais e tudo mais, né? Então, os Estados Unidos, né, não queria que houvesse um avanço do comunismo no mundo. Então, aproveitando-se desta característica, né, dos exércitos sul-americanos, eles então começaram a trazer pessoas, né, para treinarem, né, nas suas academias militares, né, ou mesmo em escolas especificamente criadas, né, como essa aí, né, que foi criada exatamente para combater, né, as guerrilhas comunistas, para combater o comunismo internacional e tudo mais, né, inclusive, né, de uma triste memória, né, onde se ensinavam técnicas de tortura, né, para os militares latino-americanos, né, para que quando eles voltassem para os seus países, eles pudessem então torturar, né, os guerrilheiros para que obtivessem então informações para acabar com a guerrilha teoricamente comunista e tudo mais desses países, né? Só que, por exemplo, o Alan Ruquet, ele fala exatamente isso, né? Vai aparecer a imagem, duas imagens aí por exemplo, usando o exemplo do Brasil, né? Duas imagens que vão aparecer para vocês da chamada intentona comunista, né? Então, intentona comunista é um nome que os militares brasileiros deram a uma tentativa de golpe feita pelos comunistas brasileiros que tinham um grande, né, um número de comunistas no exército brasileiro, né, por incrível que pareça, né? Vai aparecer na segunda foto, aí aparece até Luiz Carlos Prestes, né, que foi o líder desta rebelião, né, que foi uma tentativa de golpe dos comunistas e que os militares então começaram a desenvolver um anticomunismo muito grande já em 1935, novembro de 1935, aonde eles disseram que os revoltosos comunistas, né, mataram vários militares, né, dormindo e tal, né, etc, covardemente e tudo mais, né? Então o Alan Ruquet fala exatamente no anticomunismo no exército brasileiro, ele existe desde 1935 com grande força devido à questão da intentona comunista. Quer dizer, sempre em novembro, né, o exército lembra a intentona comunista e os que morreram na intentona comunista e tudo mais, né, e desenvolveram muito aí um ódio, né, a esta doutrina. Às vezes sem entender, né, o que é exatamente o comunismo, o que não é e tal, mas já desenvolveram esse ódio em relação ao comunismo, extrapolando ainda, né, dizendo então que o comunismo ele é contra a família, né, que o comunismo não aceita a religião e tudo mais, usando, por exemplo, algumas imagens que existiam da União Soviética, né, porque quando houve a Revolução Soviética em 1917, liderado por Lenin, houve um momento de guerra civil, né? Então chegava-se até a dizer que os comunistas eram canibais, para você ter uma ideia de como é que a coisa se transforma, né, num ódio mortal, né? Por quê? Porque na guerra civil, né, devido à fome, tal, frio, né, os soviéticos teriam se alimentado de carne humana e tal, então toda uma elucubração, né, que levou então as academias militares a desenvolver um ódio muito grande em relação ao comunismo, né, e até aumentando a questão, né, dizendo que o comunismo então combatia as religiões e isso ia
totalmente contra a própria história do Brasil, que era um país católico, né, tal, etc. Hoje a gente, né, vai além, né, um país cristão, né, porque naquela época era um país católico, né, onde, né, em 1935 mais de 90% da população se dizia católica, né. Então o que acontece? O comunismo iria acabar com a religião, né, e tal. Então ele se tornou também a igreja, né, católica brasileira, não só a igreja católica, mas ela a predominante na época, né, ainda hoje, mas hoje nós temos também outras, muitas religiões aí, né, cristãs também, mas outras, não a católica apenas, a apostólica romana, né. Então o que acaba acontecendo? Eles, então, levam isso também para a ideia de que não vai ter família mais. Vão acabar com as famílias. Por quê? Porque a ideia é você ter filho com um monte de gente e tal. Então eles começam a levar o comunismo, né, para transpor, não apenas uma questão, né, meramente de mudança econômica e tal, mas de mudança, né, ética e moral. Então que você acabaria com a própria tradição do Brasil, né? Então os militares sempre acharam normal, tanto é que existiam algumas, o Alan Ruquet fala isso também, em alguns lugares da América Latina, os militares, eles tinham necessariamente ser católicos, né? Eles, se não eram, tinham que dizer que eram católicos, né, para poder entrar nas fileiras do exército, né, das Forças Armadas em geral. Isso, ao longo do tempo, depois foi acabando, né? No Brasil nunca se exigiu formalmente, mas existia, né, vamos dizer assim, informalmente existia, porque havia o capelão, né, do exército. Esse capelão necessariamente era um padre católico, ele não era hoje, por exemplo, não, né? Hoje você tem os capelões militares, né, que são aqueles que lidam com as questões religiosas. Você tem pastores de igrejas protestantes, você tem pastores evangélicos, você tem padres também católicos, né? E porque antes, por exemplo, tinha uma missa, todo mundo tinha que ir na missa, né, lá nos militares. Então não era algo que era tratado como normalidade, né? E aí você incentivar, porque enquanto você não era oficial, não podia, mas depois, quando você virava segundo tenente, você já podia casar. Então você era incentivado a se casar, formar sua família, para lá e tal. Então aí eles colocam o comunismo exatamente como o contrário de tudo isso, né? Porque no comunismo não tem família, porque no comunismo não tem religião, porque no comunismo não tem propriedade, né? Então você não pode ter sua casa. Então começa um ódio muito grande ao comunismo, né? Então o que acaba acontecendo? Com o desenrolar da Segunda Guerra Mundial, da qual o Brasil participa, inclusive se juntando, né, ao 4º Exército Americano lá na Itália, né, em 1944, quando a Força Expedicionária Brasileira levou milhares de soldados para lá, né, participando da invasão do sul da Itália, né, contra os nazistas, né, que estavam dominando militarmente a Itália naquele momento. Os exércitos brasileiros começam a ter um contato muito grande com os Estados Unidos, né, com os militares americanos, né, e tal. Então o que acaba acontecendo? Terminando a guerra, a Segunda Guerra Mundial, os militares americanos, eles começam então a fazer com o Brasil vários contatos. Para quê? Para que os militares brasileiros possam ir treinar nos Estados Unidos. E também fazem acordos com o Brasil de passar para o Brasil, né, também o quê? Passar para o Brasil armamento, né? Passar para o Brasil não só armamento leve, mas também armamentos mais pesados, né, como tanques de guerra, como também outros tipos, né, caças para a aeronáutica, navios para a marinha, né, e outros tipos de armas, né, também defesa antiaérea e tudo mais. Então começa a passar, e até o uniforme do exército brasileiro, né, das Forças Armadas em geral, ele praticamente copia o uniforme brasileiro, o uniforme estadunidense, né, porque aí toda aquela influência francesa que existia até
a Segunda Guerra Mundial acabou completamente. E você passa a ter uma influência norte-americana muito grande, né, e tal. Inclusive, né, é nomeado para o Brasil um militar americano que era coronel na época da Segunda Guerra, chamado Vernon Walters, né? Esse cara, ele tem muito contato com os militares brasileiros, né, com o general Mascarenhas de Moraes, que é o chefe da geral, né, da Força Expedicionária Brasileira, general Castelo Branco, que inclusive será o primeiro presidente golpista do Brasil, né, tal, de 1964, general próprio Eurico Gaspar Dutra, né, que era ministro da Guerra de Getúlio Vargas, né, que era o governo durante a Segunda Guerra Mundial, né, próprio Góes Monteiro, também general Góes Monteiro e tal. Então esse Vernon Walters, inclusive, ele aprende a falar português fluentemente e se torna adido militar dos Estados Unidos no Brasil, logo após a Segunda Guerra, né, se comunicando muito tranquilamente em português aqui e tal, e mandando, hoje sabe-se, né, que mandando sempre relatórios, né, para o Departamento de Estado americano, né, Departamento de Defesa também, né, de como é que estavam as Forças Armadas brasileiras e tal, etc, né, uma influência muito grande, inclusive na própria queda do Getúlio Vargas, né, em 1945, os militares americanos, né, eles influenciam muito os militares brasileiros, principalmente Dutra e Góes Monteiro, a derrubar o Vargas, né, porque o Vargas seria um ditador, né? E aí você tem que acabar com as ditaduras e tal, né? Porque como as ditaduras do Hitler e Mussolini, né, foram derrotadas na Europa, né, e o Brasil participou, então tinha que derrubar o Vargas aqui, né, tal, etc. É lógico que o interesse contra o Vargas era outro, né? Porque era um cara nacionalista e tal, e os Estados Unidos não se interessavam muito por esse tipo de governante, né? Mas Góes Monteiro e Dutra, que inclusive em 1937 ajudaram a dar o golpe do Vargas, né, e que eram germanófilos totais, né, adoravam Hitler, sempre mandavam feliz aniversário pro Hitler, lá quando era aniversário do Hitler, em março, né, tal, eles mandavam lá, feliz aniversário pro Führer, né, e tal, e aí de repente eles se tornaram americanófilos e democratas e tal, e aí derrubaram o Vargas, e o próprio Dutra, né, aí já como civil, saindo do exército, transformando em marechal, ele é eleito presidente em 1946, né, e tal. Assim como em 1951, nos Estados Unidos, o general Eisenhower se tornará também presidente, só que, né, um pouquinho depois, né, em 1951 ele ganha a eleição. Inclusive, né, quando ele termina o mandato dele por de 8 anos, né, e tal, em 1961, né, ele termina o mandato e ele fala exatamente do grande, né, da grande influência dos militares também na política americana, né? Então ele fala que os militares passam a ter uma influência muito grande na política americana, exatamente por quê? Porque formou-se nos Estados Unidos depois da Segunda Guerra Mundial, né, porque ele governa de 1952 a 1961, né, nos 8 anos de governo dele aí, né. Aí ele, nesse período de Guerra Fria, né, 1900, já na década de 50, forma-se, né, nos Estados Unidos um grande arsenal nuclear, né? Mas não só, né? Um desenvolvimento muito grande de tecnologia militar, né? Que vai transformar as Forças Armadas Americanas como a gente tem hoje, né? Numa Força Armada extremamente tecnológica, né? Com armas assim inigualáveis, né? Hoje a China está tentando, né, também, né, como a União Soviética tentava também acompanhar, mas sem dúvida nenhuma, né, as Forças Armadas Americanas têm um arsenal, né, de armas extremamente sofisticado, tecnológico, né, e isso se dá exatamente por quê? Porque a indústria americana começa a influenciar os militares para que os militares aumentem, né, façam uma força muito grande para que o orçamento militar norte-americano aumente, né, para que sejam colocados bilhões de dólares no orçamento do Ministério da Defesa lá, né, o Departamento de Defesa deles lá, né, tal, e em outros órgãos de segurança, né, a própria CIA, né, e outros órgãos de segurança que começam a surgir, né, o próprio
o próprio Sistema Nacional de Segurança Interna, né, e tal, etc., que desenvolve uma tecnologia extremamente importante, principalmente nesse momento, né, até discuta, né, se bobear, se eles se achassem que era interessante que ficavam ouvindo aqui, eles entram no teu aparelho celular e ficam ouvindo a tua conversa, entendeu? Eles ouviram a conversa da primeira-ministra da Alemanha, conversando, a presidenta Dilma, né, teve conversas escutadas lá pelos americanos, né, tal, e o Snowden lá, né, depois denunciou todo esse sistema, né, que tinha lá, até os e-mails, né, tudo isso lá. E o Brasil está sob essa influência, porque toda a internet brasileira, ela vem exatamente dos Estados Unidos, né. Diferentemente da Rússia, que tem o seu próprio sistema, e da própria China, né, que desenvolve o seu próprio sistema de internet, né, tem lá os supercomputadores deles, né, para ter a internet deles. Por isso até que os chineses controlam mais a internet deles, porque não é uma internet americana. Agora, se você pegar a internet usada na Europa Ocidental e a internet usada na América Latina, ela vem dos Estados Unidos, supercomputadores deles lá, né? Então eles têm uma capacidade de espionagem extremamente sofisticada, né? E aí o que acontece? A escola, né, americana anticomunista começa a se instalar e começa a trazer para, né, as suas dependências, não só no Panamá, mas também na própria América, no próprio Estados Unidos, né, nas academias, por exemplo, West Point e tal, e outros, né, eles começam a levar militares latino-americanos, né, para treinar lá e desenvolver bastante, né, e radicalizar essa doutrina anticomunista. Mas aí, não só no anticomunismo, né, na retórica, mas também de combater, né, o anticomunismo. Então eles começam a aprender técnica anti-guerrilha, né? Começam a aprender como é que faz a tortura das pessoas, tortura psicológica, tortura física e tudo mais, né? Inclusive nessa Escola das Américas que apareceu a fotinha aí para vocês, né? Então agora, olha aqui, ó, vai aparecer o quadro 1 aí para vocês, né? O quadro 1, né? Ele mostra para vocês o número de conselheiros militares dos Estados Unidos e alguns países do continente em relação aos efetivos nacionais, olha lá, 1964 a 68. Então, na Argentina havia um para cada 2.034 militares. No Brasil, nesse período, né, 64 a 68, um para cada 1.760 militares. Aí tem Chile, um para cada 1.250. Aí 2 países da América Central, né? Guatemala, um para cada 300, olha lá. E na Nicarágua, um para cada 323, né? Como a gente falou no programa anterior, a grande presença americana na América Central, né? Onde você toca, né, o imperialismo, né? Como dizia Hector Bruy. Então você vê, os militares vão treinar nos Estados Unidos ou vão treinar na Escola das Américas no Panamá, né, que era território americano naquele momento, estadunidense, né, ou então, né, os conselheiros americanos vêm para esses países para doutrinar, né, os militares, né, aqui nos países sul-americanos e centro-americanos, né, como a gente falou aí. Agora vamos para o quadro 2. O quadro 2, tudo isso aí, desses quadros, é tudo do livro do Ruquier, né, que é o livro que já apareceu aí para vocês, né, que é exatamente o Estado Militar na América Latina, né? Então, no quadro 2, gente, aparece então a assistência financeira dos Estados Unidos de 1953 a 72, porque aí nós já estamos na segunda, no momento da Guerra Fria, já acabou, né, a Segunda Guerra Mundial, 53, já estamos no governo Eisenhower, que é inclusive, né, que foi o chefe, né, que foi o grande comandante, né, das forças aliadas na Segunda Guerra Mundial, né, isso que deu a ele uma grande projeção nacional, né, ele era um grande herói, inclusive o cara que coordenou todo o dia D, né, no 6 de junho de 44, né, invasão da Normandia e tudo mais. Então já era o governo Eisenhower, aí nós temos, por exemplo, 20 anos para frente, ó. Então na Argentina, né, nós temos ali 129 milhões de dólares. No Brasil, 365 milhões de dólares. Né? Colômbia, 131, Chile, 160, Equador, 63, Peru, 120, Uruguai e Venezuela, 58, 53. Então, né, os Estados Unidos começam a investir,
nas forças armadas, né, latino-americanas, exatamente para evitar a possibilidade do comunismo, né? É daí que vem o quê? Armas, né? Vem novas armas e tal, e vem toda uma tecnologia bélica, né, para evitar o comunismo, né, na América Latina. Agora vamos para o quadro 3. Né? O quadro 3 mostra exatamente a evolução da assistência militar. Né? Então, como é que isso foi aumentando ao longo do tempo. Né? Então, se você pegar, por exemplo, vamos pegar o Brasil, que é o mais importante, né? Lá, de 1953 a 61, foi 170 milhões de dólares. Né? Exatamente, inclusive, numa ideia de preparação, né, para o golpe 64. Né? De 1962 a 65, né, praticamente os militares já tinham tomado o poder, já então diminuiu um pouco. Né? E aí, com os militares no poder, 66, 67, 68, 69, 70, 71 e tal, né? Então nós tivemos menos investimentos, né, na assistência militar. Por quê? Porque durante esse tempo, né, no Brasil e tal, né, nós tivemos a ditadura, inclusive, terminando, acabando com os grupos, né, comunistas, guerrilheiros e tal, que queriam tomar o poder aqui, né, nos anos, principalmente começou em 1966, né? Em 1966 puseram uma bomba lá no aeroporto lá para tentar matar o que era o candidato ainda, né, Costa Silva, não deu certo, tal, porque ele não foi lá. E aí, a partir de 66, começou esse combate muito grande às guerrilhas no Brasil. Em 1971, né, praticamente 72, acabou, né, acabaram as guerrilhas urbanas. E aí o exército se concentrou em acabar com a guerrilha do Araguaia, lá no sul do Pará, né, no norte do país, onde tivemos umas 4, 5 incursões do exército brasileiro lá, né, nessa região amazônica, né, na região do Araguaia, né, que hoje é uma divisa, né, hoje atualmente é uma divisa do Pará com Tocantins, na época era Goiás, né, então tinha uma divisa ali, tinha alguns guerrilheiros do PCdoB lá, e eles acabaram com a guerrilha lá, então não precisava mais, né, dessa assistência, né. E no quadro 4, gente, nós temos aqui, né, o número de militares aí dos países latino-americanos treinados nos Estados Unidos ou nas escolas, né, no Panamá. Né? Então, nós temos ali, né, por exemplo, no caso do Brasil, que está mais destacado aí, né, treinados nos Estados Unidos. Ó. Então, de 1950 a 65, são 3.600, né, que foram treinados nos Estados Unidos. Aí, de 65 a 70, 2.370, né? E aí na Escola das Américas, lá no Panamá, né? 366, depois 481, né? No total, né, de 6.856 militares. Aí são, normalmente, são majores, né? Majores, coronéis, principalmente, né? Que treinam lá, né? Num efetivo, em 1970, de 194 mil militares, né, o efetivo das 3 forças, né, e esses aqui são efetivos, né, são números das 3 forças, Exército, Marinha e Aeronáutica, mas 80% praticamente eram militares do Exército. Então, o que acontece, gente? Esse anticomunismo levou, então, os militares a não só fazer interferências, né, na política, como também no caso, por exemplo, do Brasil em 1964, tomar o poder diretamente. Né? Eles tomam o poder diretamente em 1964, coisa que eles não tinham feito antes. Né? Eles tinham ajudado, né, em 1937 no golpe do Vargas, mas o Vargas é que era o presidente, era um civil. Né? E depois tivemos algumas influências, né, algumas interferências militares, né, em 1954, que levou ao suicídio do Vargas, né, em agosto, né, de 54. Depois nós tivemos, com a renúncia do Jânio Quadros em 1961, uma tentativa de evitar a posse do João Goulart, né, que era o vice, né, e também, né, uma grande influência dos militares também nas próprias questões de formação de grupos, né, que influenciavam a cabeça das pessoas, né, a formação do IPES, né, que é o Instituto
de políticas econômicas e sociais liderados pelo general Goberilho Couto Silva, né, que recebia muito dinheiro dos Estados Unidos exatamente para quê? Para fazer uma propaganda muito grande contra o governo Goulart e contra o comunismo, né, e que deu as bases, vamos dizer assim, né, para que a população achasse que realmente o governo Goulart era uma porcaria e que era melhor os militares tomarem o poder. Isso em 1962, 63, 64. E aí, de março a abril de 64, os militares tomam o poder, né? Num primeiro momento eles dizem que vão ficar só para dar um jeitinho ali e tal, né? Só que acabam ficando 21 anos no poder, de 1964 a 1985, né? Então, essa questão do militarismo, ela volta agora no Brasil também, né, com a eleição do presidente Bolsonaro, que acaba trazendo toda essa ideia também de anticomunismo, de família, né? Ele gosta de família mesmo, né? Então ele já tem 4 famílias diferentes, 3 ex-esposas e uma atual, né? Então ele gosta mesmo de um homem de família, né? Porque ele tem 4 famílias, né? Então tem filho com 4 mulheres diferentes e tal, então é um homem de família. Então traz toda essa questão também, novamente, né? E os militares, né? Você tem mais de 3 mil militares que estão em cargos no governo atual, né? Foi 3 anos e meio aí que eles estão aí, muitas declarações e tal, influência, né? Agora as Forças Armadas estão querendo até, depois de 20 e tantos anos, estão querendo participar do processo da urna eletrônica, né, de fazer uma verificação das urnas, tal coisa que eles nunca se preocuparam, e aliás ninguém nunca se preocupou, né, porque a Justiça Eleitoral no Brasil tem 90 anos, foi criado em 1932 o governo Vargas, né, tem 90 anos e desde que as urnas eletrônicas foram instaladas, você nunca teve problema de nenhum tipo de problema de falso resultado, né, e tal. É ao contrário do que existia antes, né, quando o voto era em papel, né, aí você poderia ter a possibilidade de, né, fazer uma fraude e tal, né, mas as urnas eletrônicas nunca tiveram, né, fraude nenhuma, né. O próprio governo americano agora, né, soltou uma nota depois que o Bolsonaro se reuniu com embaixadores estrangeiros aí, né, no Brasil. O governo americano soltou uma nota, né, tal Departamento de Estado, né, que é o Ministério das Relações Exteriores dele lá, né, dizendo que as urnas eletrônicas do Brasil são exemplos para o mundo, né, entendeu? Que lá nos Estados Unidos, alguns estados americanos usam urna eletrônica também, e são os que têm menos problema, né, de acusação de fraude e tal, etc, né? É porque nos Estados Unidos você não tem uma justiça eleitoral única para o país inteiro. Cada estado americano, são 50 estados, então cada estado americano tem uma forma de fazer eleição, né? Inclusive, tem estados americanos, você tem 3, 4 candidatos, mas os únicos 2 candidatos que tem nos 50 estados é exatamente o do Partido Democrata e do Partido Republicano, que são os 2 grandes partidos nacionais, né? Mas você tem estados americanos que de repente tem 3, 4 candidatos, né? Além dos 2, do Democrata e do Republicano, você tem também outros 2 candidatos, ou mais um candidato e tal, etc, né? Só que esses aí não têm a possibilidade de ganhar, né? Porque só concorrem ali, né? Então, normalmente o Democrata e o Republicano que concorrem nos 50 estados, né? E aí muitos estados americanos a votação é no papel, né? E aí você tem alguns problemas efetivamente. E alguns estados americanos não, né? Você já tem a votação, inclusive numa própria urna eletrônica também, né? Que inclusive tem alguns estados americanos que vêm para o Brasil, né? Não só os estadunidenses, mas outros países também que vêm conhecer o processo, né, eleitoral brasileiro com o uso das urnas eletrônicas, que é uma tecnologia que foi desenvolvida no Brasil, né, e que nunca teve acusação de fraude, né? Então, quer dizer, essa inclusive preocupação militar agora é uma hipocrisia total, né? Porque na realidade o que se vê ali é um medo de perder a eleição, né? Uma coisa que, né, o atual presidente, devido ao seu autoritarismo, né, e tal, ele não consegue conceber que ele pode perder a eleição, né? Então isso faz com que ele coloque, né, o país numa situação de vergonha, né? Porque ele falou com embaixadores estrangeiros,
Os embaixadores estrangeiros ouviram aquela papagaiada, a maior parte deles já falou que aquilo ali não tem nenhuma importância para eles, né? E inclusive ficou até mais feio ainda no próprio local, né? Porque ele terminou a papagaiada dele e ninguém bateu palmo, né? Ele ficou lá esperando o pessoal bater palmo, tá? Ninguém bateu palmo. Aí ele falou, tá encerrado, pensando que aí tal, o pessoal não tinha percebido que ele tinha acabado. E mesmo assim ninguém bateu palmo. Por quê? Porque é uma total invenção, né? E ele está colocando os militares neste contexto de vergonha, né? Então, os militares sérios, né, teriam que pensar em não se associar a esse indivíduo, né, que é realmente um problema sério para o país, né? Que a gente espera que com as eleições de outubro, né, ele termine o seu mandato em 31 de dezembro e que vá cuidar da vida dele em outro lugar, né? Pode ir até para os Estados Unidos, que ele gosta tanto, depois fez continência até para a bandeira americana, né? Que é uma coisa maluca, né? Ele é brasileiro, ele é nacionalista e tal, mas aí ele faz continência para a bandeira americana. É um problema. Então, gente, um abraço, valeu. Falei demais hoje, mas tá bom.